Se você acredita que a justiça verdadeira só vem com coragem, inscreva-se no canal e compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. O Vale do Paraíba cheirava a café maduro e terra molhada naquele junho de 1867. A Casa Grande erguia-se branca e imponente no alto da colina, suas janelas de vidro italiano refletindo o sol da tarde como olhos que tudo vigiavam. Lá embaixo, 17 passos exatos separavam a senzala dos fundos do quarto onde Bia dormia. Ela contava esses passos todas as noites. 17 passos que podiam ser atravessados em silêncio, sem acordar ninguém, sem que as tábuas de madeira rangessem demais. A casa pertencia ao coronel Antônio Ferreira da Silva, senhor de 240 escravizados, dono de 3.000 pés de café e de um nome que abria portas em Santos e no Rio de Janeiro. Sua esposa, Dona Mariana, passava os dias bordando na varanda e fingindo não ver o que todos viam. O primogênito, Augusto, tinha 27 anos, bigode aparado e mãos macias que nunca haviam segurado uma enxada. E havia Bia dos Santos Ferreira no papel guardado no armário trancado do escritório. Apenas Bia para todos os outros. 22 anos, pele cor de mel claro, olhos verdes que eram idênticos aos de Augusto, cabelos cacheados presos sempre num coque apertado. Filha bastarda do coronel com uma mucama que havia sido vendida quando Bia tinha 3 anos. A menina cresceu na Casa Grande, mas nunca foi tratada como filha. Liberta no papel, escravizada na prática, livre para não ser açoitada na senzala, presa porque não tinha para onde ir. Ela costurava, bordava enxovais para as filhas dos fazendeiros vizinhos, moças brancas que casariam bem e teriam sobrenomes respeitados. Bia fazia flores de linha que pareciam reais, pássaros que quase voavam no tecido, rendas tão delicadas que pareciam teia de aranha coberta de orvalho. Suas mãos tremiam quando costurava, um tremor fino que ela dizia ser cansaço, mas que todas as mucamas mais velhas reconheciam como medo. No pulso esquerdo, uma cicatriz fina e branca, presente de uma panela de cobre fervendo que tombou quando ela tinha 7 anos. Bia passava o polegar sobre a marca sempre que ficava nervosa. O gesto se repetia dezenas de vezes por dia. No bolso da saia, sempre escondida, uma colher de prata com iniciais que não eram dela. M.A.S. Maria Adelaide dos Santos. A madrinha que a criou até os 10 anos. A única pessoa que a chamou de filha sem baixar a voz. Maria Adelaide foi enterrada num canto do cemitério onde não havia cruzes de mármore, apenas cruzes de madeira que apodrecia com a chuva. Augusto herdou o anel de ouro do avô quando fez 18 anos, um anel pesado com o brasão da família gravado. Ele usava o anel todos os dias e batia com ele na mesa quando queria silêncio. O som do ouro contra a madeira fazia todos na Casa Grande pararem de respirar por um segundo. Augusto controlava os livros de contabilidade da fazenda, negociava com os compradores de café em Santos, fiscalizava o trabalho dos feitores e controlava outras coisas também. O pai viajava muito, sempre na lua crescente, quando os negócios em Santos exigiam sua presença. Ficava 15 dias fora, às vezes 20. Dona Mariana dormia cedo, ajudada por gotas de láudano que o médico receitava para suas dores de cabeça constantes. As mucamas se recolhiam após o jantar. O feitor morava numa casa separada, perto dos estábulos. E o corredor norte da Casa Grande tinha uma tábua solta que rangia quando alguém pisava. Um som agudo, inconfundível. Bia conhecia esse som melhor que qualquer oração. Durante 6 anos, desde que ela tinha 16 e Augusto 21, a tábua rangeu nas noites de lua nova. Sempre quando o coronel estava em Santos, sempre depois que Dona Mariana tomava suas gotas. Augusto nunca precisava quebrar a fechadura. Ele tinha todas as chaves da casa, penduradas num molho de ferro que balançava no cinto. 17 chaves
para 17 portas. A de Bia era a menor, com um entalhe em forma de flor. Ele entrava sem bater, fechava a porta devagar, pendurava o casaco no prego da parede, tirava as botas sem pressa e lembrava sempre, antes de fazer qualquer coisa, que liberdade no papel não paga comida, que liberdade no papel não dá teto, que liberdade no papel é papel, e papel queima. Bia aprendeu a não fazer barulho. Aprendeu a morder o próprio braço quando doía demais. Aprendeu a lavar as marcas roxas antes que o sol nascesse, a esfregar a pele até ficar vermelha, a trocar os lençóis sem que ninguém visse. Aprendeu a mentir quando as mucamas mais velhas perguntavam por que ela não comia. Aprendeu a bordar mesmo com as mãos tremendo. Aprendeu que ninguém viria salvá-la porque ninguém podia salvá-la. As mucamas sabiam. Todas sabiam. Baixavam os olhos quando Bia entrava na cozinha. Não faziam perguntas. Traziam água quente sem que ela pedisse. Deixavam panos limpos perto da porta do quarto. Uma delas, Benedita, que tinha perdido 2 filhos para a febre amarela e tinha mais de 60 anos, às vezes segurava a mão de Bia por 1 segundo. Só isso. Um aperto rápido, um olhar que dizia que ela entendia. Mas entender não muda nada. O vigário visitava a fazenda na segunda terça-feira de cada mês. Padre Domingos, homem gordo e suado que subia a colina montado numa mula marrom. Ele benzia a casa grande, tomava café com bolo na sala de visitas, recebia a contribuição do coronel para a igreja e ia embora antes do almoço. Nunca perguntava sobre Bia, nunca olhava para ela. Uma vez, ela tentou falar com ele após a bênção. Ele fingiu não ouvir e pediu mais açúcar para o café. Augusto tinha medo de 2 coisas. A primeira era que o vigário descobrisse o tamanho real da dívida que ele havia feito no armazém da vila. 3 contos de réis gastos em jogo e em bebida importada, anotados no caderno do português, dono do armazém. Augusto pagava aos poucos, escondendo a sangria nos livros de contabilidade, desviando o dinheiro das compras de ferramentas e de mantimentos para a senzala. O segundo medo era que o pai descobrisse sua incompetência. Augusto se dizia administrador, mas era menino brincando de senhor. Dava ordens confusas aos feitores, comprava equipamento caro e desnecessário, perdia contratos por arrogância. Ele compensava o medo com controle. Controlava as rações de açúcar e sal. Controlava quem podia acender vela depois das 9 da noite. Controlava os horários do sino que marcava as horas de trabalho. Controlava os corpos que não tinham como fugir. Humilhava em voz baixa, longe dos criados antigos que ainda se lembravam de quando ele chorava por causa de trovoada. Racionava elogios como quem dosa arsênico. E todas as noites, depois de verificar os livros de contabilidade, bebia 3 taças de vinho do Porto, sozinho no escritório. A casa inteira ouvia a tábua rangendo no corredor norte. A casa inteira fingia dormir. O feitor, João Bernardes, um homem alto de barba preta que devia 3 meses de salário, evitava olhar Augusto nos olhos durante as reuniões matinais. Os outros escravizados cochichavam na senzala. Mas cochichos não salvam ninguém. Dona Mariana aumentou a dose de láudano. E o coronel continuava viajando na lua crescente. Bia parou de comer à mesa há 4 anos. Disse que preferia a cozinha, que o cheiro da comida na sala grande lhe dava enjoo. Verdade era que não conseguia engolir nada com Augusto sentado à cabeceira, cortando a carne com aquele anel de ouro batendo contra o prato. Ela comia tarde da noite, quando todos dormiam, pequenos pedaços de pão duro e fruta passada que Benedita deixava escondidos atrás do pote de farinha. Insônia virou hábito. Bia dormia 2, 3 horas por noite, sempre vestida, sempre com a colher de prata no bolso. Passava as madrugadas olhando para o teto, contando as manchas de umidade, rezando para que a tábua não rangesse. Nas noites em que rangia, ela contava até 1000 depois que ele ia embora.
Às vezes contava até 2000, às vezes não conseguia contar porque doía demais para pensar em números. O tremor nas mãos piorou. Bia derrubava agulhas, entornava água, deixava cair tesouras. Dizia que era sono. As moças brancas que vinham buscar seus enxovais comentavam entre si que a mulata da casa estava ficando descuidada, que talvez fosse melhor procurar outra costureira. Bia ouvia e baixava a cabeça. Pedia desculpas, prometia mais cuidado. E à noite a tábua rangia. Guardar silêncio por proteção é coragem ou é covardia? Bia fazia essa pergunta para a colher de prata quando estava sozinha. A colher não respondia. Maria Adelaide, se estivesse viva, talvez dissesse que era sobrevivência. Que entre coragem e covardia existe um lugar onde as pessoas sem escolha habitam. Mas Maria Adelaide estava embaixo de uma cruz de madeira apodrecida e Bia estava sozinha com uma pergunta sem resposta. Até a véspera da festa de Santo Antônio de 1867. O modista da vila, Dona Eulália, uma viúva portuguesa de mãos nodosas e voz rouca, havia feito um vestido novo para Dona Mariana. Cetim azul com renda de Bruxelas, 8 metros de tecido, 200.000 réis de custo. Augusto prometeu pagar na entrega. A modista subiu a colina com o vestido numa caixa de madeira, entregou a encomenda, tomou café na cozinha e esperou o pagamento. Augusto disse que voltaria em 5 minutos com o dinheiro. Passou meia hora, 1 hora. Dona Eulália começou a ficar impaciente. Augusto reapareceu com o rosto vermelho e o anel de ouro batendo contra a coxa. Chamou o pai, que estava na varanda lendo o Jornal de Santos. Disse, alto o suficiente para que as mucamas ouvissem, que havia dado 200.000 réis para Bia comprar linha e agulhas francesas na vila semana passada. Disse que Bia gastara o dinheiro em frivolidades. Disse que Bia era irresponsável e estava ficando insolente. Bia estava na sala de costura, terminando um bordado de lírios brancos. Ouviu o nome dela. Sentiu o estômago afundar. Largou a agulha. Caminhou até a varanda com as pernas bambas. O coronel não fez perguntas, não pediu explicações. Ordenou que Bia fosse levada ao terreiro. Todas as perguntas de Bia morreram na garganta quando ela viu o olhar de Augusto. Um olhar vazio e satisfeito. Ele estava mentindo e sabia que ela sabia. E sabia que ela não podia dizer nada. 20 vergastadas, diante de todos os escravizados da fazenda, reunidos à força para assistir. O feitor João Bernardi segurou o chicote com as mãos tremendo. Ele não queria fazer aquilo, mas 3 meses de salário atrasado são 3 meses de fome para uma família inteira. Ele bateu. Não tão forte quanto poderia, mas forte o suficiente para que as marcas ficassem. Bia não gritou. Mordeu a própria língua até sentir gosto de ferro. Contou cada golpe. 20. Quando terminou, suas pernas não conseguiram sustentá-la. Benedita a amparou. A levou para o quarto. Lavou as feridas com água e sal. Não disse nada. Bia também não disse nada. Não havia nada a dizer. Dona Eulália recebeu o dinheiro do próprio coronel, que pediu desculpas pela confusão. A modista desceu a colina balançando a cabeça, murmurando que aquela casa era um inferno pintado de branco. Naquela noite, Bia não dormiu. Não por causa da dor nas costas, embora doesse tanto que ela mal conseguia respirar fundo. Não dormiu porque algo dentro dela havia quebrado. Não quebrado de destruição. Quebrado como uma represa que cede. E quando a água começa a vazar, não tem como segurar de volta. Ela parou de contar passos, começou a medir distâncias, começou a anotar mentalmente coisas que nunca havia prestado atenção antes. O pai viajava sempre na lua crescente. Ficava 15 a 20 dias em Santos. A próxima viagem seria em 12 dias. O vigário chegava sempre na segunda terça-feira do mês. Faltavam 9 dias para a próxima visita.
Augusto bebia 3 taças de vinho do Porto todas as noites após verificar os livros de contabilidade. Sempre às 10 horas. Sempre sozinho no escritório. O vinho ficava guardado numa adega pequena embaixo da escada. A chave da adega estava no mesmo molho que a chave do quarto de Bia. Benedita trazia água quente sem ser pedida. Benedita odiava Augusto tanto quanto Bia. Talvez mais, porque Benedita havia perdido filhos e sabia o que era perder. João Bernardes, o feitor, devia 3 meses de salário e evitava olhar Augusto nos olhos. Um homem com dívida é um homem com fraqueza, e fraqueza pode ser usada. Bia começou a observar tudo. Os horários em que cada pessoa da casa acordava e dormia. Os lugares onde Augusto guardava papéis importantes, as conversas que ele tinha com os compradores de café, as mentiras que ele contava ao pai, as noites em que ele bebia mais que 3 taças. E ela esperou. Paciência não é perdão. Silêncio calculado dói mais do que grito. Bia aprendeu isso nas marcas das vergastadas que ainda ardiam em suas costas. Aprendeu que vingança não se faz com raiva. Vingança se faz com calma, com atenção, com a mesma precisão que se usa para bordar um lírio branco em cetim azul. Faltavam 9 dias para a visita do vigário. Faltavam 12 dias para a viagem do coronel. E Augusto continuava bebendo vinho do Porto às 10 horas da noite, sozinho no escritório, com aquele anel de ouro batendo contra a taça de cristal. Quando o sino marcasse 3 vezes, alguém aprenderia a diferença entre obediência e medo. Bia acordou antes do galo cantar no dia seguinte. As costas ainda ardiam, mas a dor física era diferente agora. Era combustível. Era lembrança de por que ela não podia mais esperar que alguém a salvasse. Ninguém salvaria. Ninguém nunca salvou. Ela vestiu a saia marrom mais simples, amarrou o avental, prendeu os cabelos no coque apertado de sempre, tocou a colher de prata no bolso. Maria Adelaide costumava dizer que objetos guardam a força de quem os amou. Bia precisava acreditar nisso agora. Precisava acreditar que não estava completamente sozinha. Desceu para a cozinha enquanto a casa ainda dormia. Benedita já estava lá, amassando farinha para o pão. A velha mucama olhou para Bia e viu algo diferente nos olhos verdes da moça. Não perguntou o quê. Apenas empurrou uma xícara de café quente pela mesa e voltou a amassar a farinha em silêncio. Bia bebeu o café devagar. Pensou nos próximos 9 dias. 9 dias até o vigário chegar. 12 até o coronel viajar. Precisava de menos tempo que isso. Precisava agir enquanto todos ainda achavam que ela estava quebrada. Pessoas quebradas não são perigosas. Pessoas quebradas baixam a cabeça e obedecem. Era exatamente isso que ela precisava que eles pensassem. Passou o dia bordando. Flores cor de sangue em linho branco. Um enxoval para a filha do juiz de direito da vila. As mãos tremiam menos. Ela percebeu isso. O tremor estava se transformando em outra coisa, em energia que precisava de direção. Augusto passou pela sala de costura 2 vezes. Das 2 vezes, Bia baixou a cabeça e continuou bordando. Ele nem olhou para ela. Apenas verificou se ela estava ali, cumprindo sua função. À tarde, Bia foi até a cozinha buscar água. Benedita estava sozinha, cortando carne para o jantar. Bia se aproximou devagar. Benedita. A velha não ergueu os olhos da tábua de corte. Fala, menina. Você perdeu seus filhos para a febre. A faca parou no ar por um segundo. Depois voltou a cortar. Perdi. Você queria que alguém pagasse por isso? Benedita não respondeu imediatamente. Terminou de cortar a carne. Limpou a faca num pano. Só então olhou para Bia. Todo dia eu quero. Todo dia desde que enterrei meu Joaquim e minha Benedita pequena. Mas querer não muda nada. E se mudasse? Os olhos da velha mucama se estreitaram. Que você está pensando, menina? Bia tocou as costas ainda doloridas.
Estou pensando que às vezes justiça não vem de Deus, vem de quem teve coragem de fazer. Benedita ficou em silêncio por um longo momento. Depois se aproximou, segurou o rosto de Bia com as duas mãos calejadas. Você sabe que não tem volta depois. Sabe disso, não sabe? Eu sei. E você está disposta? Bia pensou nas 6 anos, nas noites contando até 1000, no som da tábua rangendo, no anel de ouro batendo contra a mesa, nas palavras que ele repetia sempre. Liberdade no papel é papel, e papel queima. Estou. Benedita soltou o rosto dela. Voltou para a tábua de corte. Pegou outra peça de carne. Então você vai precisar de ajuda. Nos 3 dias seguintes, Bia e Benedita conversaram apenas quando estavam sozinhas. Pequenas frases, perguntas práticas. Benedita conhecia a casa melhor que ninguém. Tinha trabalhado ali desde antes do coronel se casar. Conhecia cada armário, cada gaveta, cada lugar onde coisas eram escondidas. A adega embaixo da escada guardava vinho do Porto, conhaque francês e licores. A chave ficava no molho de Augusto. Mas Benedita sabia onde ele deixava o molho quando tirava as botas. Pendurado num gancho dentro do escritório, perto da janela. Sempre no mesmo lugar. João Bernardes, o feitor, aparecia na cozinha toda quinta-feira para receber sua ração semanal de farinha e feijão. Benedita o servia sempre com um sorriso amarelo. Ele olhava para o chão e agradecia baixinho. Um homem grande e forte, envergonhado de sua própria fraqueza. 3 meses de salário atrasado. Uma mulher e 4 filhos para alimentar. Ele bateu em Bia porque não teve escolha. Mas um homem sem escolha pode ser convencido de que outra escolha apareceu. Na quinta-feira seguinte, quando João Bernardes entrou na cozinha, Bia estava lá. Ela nunca estava lá nas quintas. O feitor parou na porta. Ficou sem jeito. Começou a se virar para ir embora. Espera, disse Bia. Ele parou. Não olhou para ela. Eu não queria ter feito aquilo, senhorita. Eu juro por Deus que não queria. Eu sei. 3 meses de salário. Meus meninos estão passando fome. Eu não tive escolha. Eu sei disso também. João Bernardes finalmente olhou para ela. Viu as marcas que ainda estavam visíveis no pescoço dela, onde o vestido não cobria completamente. Me desculpa. Bia deu 2 passos em direção a ele. Você quer que seus meninos continuem passando fome? O que a senhorita está querendo dizer? 3 meses de salário. Quanto isso dá? 30.000 réis. E se você pudesse receber isso e mais alguma coisa? O feitor franziu a testa. Em troca de quê? De fazer uma coisa que você vai fazer de qualquer jeito. Não estou entendendo. Bia baixou a voz. Augusto vai te mandar fazer algo nos próximos dias. Algo que ele faz sempre que o pai viaja. Quando ele mandar, você faz. Só isso. Faz o que ele mandar, sem perguntas. E depois recebe seu salário atrasado. Como a senhorita sabe que ele vai me mandar fazer alguma coisa? Porque ele sempre manda. E dessa vez, quando você fizer, vai receber o que é seu. João Bernardes era um homem simples. Não entendia jogos complicados. Mas entendia que aquela moça estava oferecendo um caminho para alimentar seus filhos. Onde a senhorita vai arrumar 30.000 réis? Isso não é seu problema. Seu problema é decidir se você quer ou não. O feitor pensou. Olhou para Benedita, que empacotava a farinha e o feijão em silêncio. Olhou para Bia de novo. Tá certo. Faço o que ele mandar, mas sem machucar ninguém. Não vai machucar ninguém. Mentira. Mas uma mentira necessária. João Bernardes pegou seu pacote e saiu. Bia se sentou na cadeira de madeira perto do fogão. Benedita trouxe água. Onde você vai arrumar 30.000 réis, menina? No escritório de Augusto. Ele desvia dinheiro dos livros de contabilidade há meses. Tem uma caixa de charutos atrás dos livros de registro. Dentro da caixa tem pelo menos 200.000 réis em notas. Como você sabe disso?
Porque eu presto atenção e porque ele acha que eu sou burra demais para entender números. Benedita balançou a cabeça. Esse menino é um tolo, mas um tolo perigoso. Não por muito tempo. O coronel viajou numa terça-feira de manhã. Lua crescente, céu limpo, estrada seca. Levou 2 escravizados com ele, um para carregar as malas e outro para cuidar dos cavalos. Disse que voltaria em 15 dias. Dona Mariana acenou da varanda, tomou suas gotas de láudano e foi dormir antes do almoço. Augusto ficou responsável pela fazenda. Ele adorava quando o pai viajava. Adorava sentir que era o senhor de verdade, que todos obedeciam apenas a ele. Passou o dia dando ordens, verificando o trabalho nos cafezais, repreendendo escravizados por erros imaginários. À tarde, chamou João Bernardes. Preciso que você vigie a casa essa noite. Tem ladrão rondando as fazendas da região. João Bernardes sabia que não havia ladrão nenhum, mas concordou. Augusto gostava de ter o feitor vigiando a casa nas noites em que o pai viajava. Gostava de saber que havia alguém ali caso precisasse de algo. Ou caso alguém gritasse alto demais. Bia passou o dia inteiro bordando. Flores vermelhas. Vermelhas como sangue. Vermelhas como raiva. À tarde, foi até o escritório com a desculpa de buscar linha que havia esquecido. Augusto não estava lá. Ela entrou. Foi direto até a estante. Afastou os livros de registro. Pegou a caixa de charutos. Abriu. Dentro, exatamente como ela havia visto 2 semanas antes, quando Augusto pensou que ela estava dormindo, pilhas de notas. Ela tirou 30.000 réis. Fechou a caixa. Recolocou os livros. Saiu. O coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo nos ouvidos. Mas as mãos não tremiam. Estava além do tremor agora. Às 6 da tarde, ela deu o dinheiro para João Bernardes. Ele olhou para as notas como se fossem ouro. Isso é seu salário. 3 meses. Leva para sua mulher. Compra comida para seus meninos. E lembra o que você prometeu. Vou lembrar. Ele guardou o dinheiro dentro da camisa e saiu. Bia voltou para seu quarto. Trocou de roupa. Vestiu a camisola branca mais simples. Soltou os cabelos. Deitou na cama. E esperou. A tábua do corredor norte rangeu às 10h30 da noite. Bia ouviu o som e fechou os olhos. Ouviu a chave girando na fechadura. Ouviu a porta abrindo. Ouviu o casaco sendo pendurado. As botas sendo tiradas. Augusto se aproximou da cama. Cheirava a vinho do Porto. 3 taças. Sempre 3. Ele puxou o cobertor. Você aprendeu sua lição? Bia não respondeu. Perguntei se você aprendeu sua lição. Aprendi. O que você aprendeu? Que o senhor manda aqui. Augusto sorriu. O anel de ouro brilhou na luz fraca da vela. Exatamente. Ele começou a tirar a camisa. Bia se sentou na cama. Posso fazer uma coisa antes? Augusto franziu a testa. O quê? Quero lhe servir vinho, como pedido de desculpas. Ele riu. Um riso curto e surpreso. Você quer me servir vinho? Quero. O senhor gosta de vinho do Porto. Deixei uma garrafa aqui, garrafa boa, a melhor da adega. Augusto olhou para a mesinha perto da janela. Havia uma garrafa lá, com 2 taças ao lado. Ele não tinha visto quando entrou. Como você conseguiu isso? Pedi para Benedita. Disse que queria fazer as pazes com o senhor. Era tão absurdo que era quase verdade. Absurdo o suficiente para que Augusto acreditasse. Porque era exatamente o que ele queria ouvir. Que ela tinha sido domada. Que ela havia aceitado seu lugar. Que ela era dele para sempre. Tá certo. Me serve. Bia se levantou. Foi até a mesinha. Pegou a garrafa. Serviu as 2 taças até a metade. Virou-se de costas por um segundo, como se estivesse ajeitando a garrafa. Nesse segundo, ela tirou do bolso da camisola um pequeno embrulho de papel. Dentro, pó branco.
pó de rato que Benedita guardava no armário da despensa para matar os ratos da tulha. Benedita havia dado para ela de manhã, dizendo apenas: use pouco, ou vai ser rápido demais. Você não quer rápido. Bia despejou metade do pó numa das taças. Mexeu com o dedo. O pó se dissolveu. Ela se virou. Entregou a taça para Augusto. Pelo senhor. Ele pegou a taça. Esperou que ela pegasse a dela. Você não vai beber? Bia pegou a outra taça. Levantou. Por fazer as pazes. Eles bateram as taças. O som do cristal contra o cristal. Augusto bebeu metade de uma vez. Bia fingiu beber, apenas molhou os lábios. Bom vinho. É o melhor da adega. Ele terminou a taça. Pediu mais. Bia serviu. Desta vez não colocou nada. Não precisava. Meia dose era o suficiente. Augusto bebeu a segunda taça mais devagar. Começou a falar. Sobre como ele era melhor administrador que o pai. Sobre como a fazenda seria dele um dia. Sobre como Bia deveria ser grata por ter um teto e comida. Depois de 10 minutos, ele começou a suar. Depois de 15, disse que estava com calor. Depois de 20, começou a sentir dor no estômago. Depois de 25, caiu de joelhos no chão. Bia ficou sentada na cama, assistindo. Não disse nada, apenas assistiu. Augusto tentou gritar, mas o que saiu foi um gemido rouco. Tentou se levantar, mas as pernas não obedeceram. Caiu de bruços, virou a cabeça. Olhou para Bia. O que você fez? Bia se levantou, se aproximou, ajoelhou ao lado dele, olhou nos olhos verdes que eram idênticos aos dela. Aprendi minha lição. Eu vou... Você não vai fazer nada, porque daqui a pouco você não vai conseguir nem respirar direito. Augusto tentou alcançá-la. A mão caiu no chão. O anel de ouro bateu contra a madeira. Bia pegou a mão dele, tirou o anel devagar, colocou no próprio dedo. Era grande demais. Ela o tirou e guardou no bolso junto com a colher de prata. 6 anos. Sabe quanto tempo é 6 anos? 2.190 noites. Eu contei cada uma, e em cada uma eu pensei em como seria este momento. Augusto começou a tremer. Espuma apareceu no canto da boca. Bia não sentiu pena. Não sentiu nada além de um silêncio profundo e limpo. Você disse que liberdade no papel é papel. Você estava certo. Papel queima. Mas sabe o que mais queima? Homens que acham que podem fazer o que querem sem nunca pagar. Ela se levantou. Foi até a porta. Abriu. O corredor estava escuro. Ela desceu a escada. Foi até a cozinha. Benedita estava lá, como haviam combinado. A velha mucama olhou para Bia. Bia apenas acenou com a cabeça. Benedita fechou os olhos e fez o sinal da cruz. Tá feito? Quase. Bia voltou para o quarto. Augusto ainda estava vivo, mas mal. Respirava em estertores curtos e dolorosos. Ela se ajoelhou de novo. Quando acharem você amanhã, vão pensar que foi o coração. Homens novos morrem de coração às vezes, principalmente homens que bebem demais e têm dívidas que não conseguem pagar. O médico vai dizer que foi o coração e ninguém vai questionar. Augusto tentou falar. Não conseguiu. Apenas olhou para ela com algo que poderia ser súplica. Bia inclinou a cabeça. Você quer que eu tenha pena? Depois de 6 anos você quer pena? Ele piscou. Uma lágrima escorreu. Não, não vai ter pena aqui. Bia ficou ali até o fim. Assistiu até o último suspiro. Até o último tremor. Até o corpo ficar completamente imóvel. Então ela se levantou, pegou as 2 taças, pegou a garrafa, desceu para a cozinha, lavou tudo com água fervente, quebrou as taças e jogou os cacos no poço. Esvaziou a garrafa na terra do jardim, queimou o embrulho de papel no fogão. Benedita assistiu tudo em silêncio. Quando Bia terminou, a velha mucama segurou suas mãos. Agora você precisa dormir. Amanhã, quando acharem, você precisa estar surpresa.
Precisa chorar. Precisa parecer que não sabe de nada. Eu sei. Tem certeza que consegue? Bia pensou nos 6 anos, nos tremores, nas noites contando até 1000. Eu fingi por 6 anos. Posso fingir mais um dia. Ela voltou para o quarto, trancou a porta, deitou na cama. Pela primeira vez em 6 anos, dormiu sem contar passos. Dormiu sem ouvir a tábua rangendo. Dormiu sem medo. De manhã, foi Dona Mariana quem encontrou. Ela havia acordado cedo, coisa rara, e queria falar com o filho sobre o cardápio do jantar. Bateu na porta do escritório. Não houve resposta. Abriu. Viu o corpo caído no chão. Gritou. O grito acordou a casa inteira. Escravizados vieram correndo. João Bernardes entrou. Bia desceu as escadas de camisola, fingindo que acabara de acordar. Levou a mão à boca. Arregalou os olhos. Benedita a amparou, como se ela fosse desmaiar. O que aconteceu? O que aconteceu? Ninguém respondia. Todos olhavam para o corpo. Dona Mariana chorava ajoelhada no chão, segurando a mão fria do filho. O médico foi chamado. Chegou 1 hora depois, suado e ofegante de ter subido a colina correndo. Examinou o corpo, cheirou a boca, examinou os olhos, colocou a mão no peito. Depois se levantou e balançou a cabeça. Foi o coração. Acontece com homens jovens às vezes, principalmente os que têm hábitos ruins. Que hábitos? Perguntou Dona Mariana entre soluços. O médico olhou para o armário onde as garrafas de vinho ficavam guardadas. Várias vazias. Bebida em excesso. Estresse. Má alimentação. O coração não aguenta. Dona Mariana aceitou a explicação porque era mais fácil que a verdade. Porque a verdade era que seu filho era um homem cruel e que alguém havia tido coragem de fazer o que precisava ser feito. Mandaram buscar o coronel em Santos. Ele voltou 3 dias depois. Não chorou. Apenas olhou para o corpo do filho no caixão e disse que aquilo era castigo de Deus por não ter sido homem direito. O enterro foi simples. Poucas pessoas da vila apareceram. O vigário fez um sermão curto sobre a fragilidade da vida. Bia ficou no fundo da igreja, de preto, com a cabeça baixa. Ninguém reparou nela, ninguém nunca reparava. Depois do enterro, as coisas mudaram devagar na fazenda. O coronel assumiu de volta a administração. Descobriu as dívidas do filho. Descobriu o dinheiro desviado. Ficou furioso, mas era tarde demais para punir um homem enterrado. João Bernardes recebeu seu salário em dia pela primeira vez em meses. Nunca perguntou de onde Bia havia tirado o dinheiro. Nunca comentou sobre a noite em que havia vigiado a casa. Apenas agradeceu e cuidou dos seus. Benedita continuou na cozinha. Às vezes, olhava para Bia com algo que poderia ser respeito ou medo. Talvez os dois. Nunca falaram sobre aquela noite. Não precisavam. Bia continuou bordando. As mãos não tremiam mais. Ela dormia a noite toda agora. Sonhava às vezes, mas não eram pesadelos. Eram sonhos comuns, sobre coisas simples. O tremor havia ido embora junto com o medo. O coronel a chamou 3 semanas depois do enterro. Ela entrou no escritório esperando o pior. Ele estava sentado atrás da mesa, com papéis espalhados à frente. Senta. Ela sentou. Ele não olhou para ela imediatamente. Ficou mexendo nos papéis. Eu sei que meu filho não era um bom homem. Bia não disse nada. Eu sei o que ele fazia. Não sou cego. Só fingi ser porque era mais fácil. O silêncio pesou na sala. Mas agora ele morreu. Eu preciso de alguém que saiba manter a boca fechada para cuidar da contabilidade da casa. Benedita me disse que você sabe ler e fazer contas. Sei. Então, você vai fazer isso. Vai cuidar dos livros de despesas da casa. Vai receber pagamento. 5.000 réis por mês. E vai morar num quarto melhor, longe do corredor norte. Bia olhou para o pai pela primeira vez.
Ele ainda não a encarava. Por quê? Porque é o que eu devia ter feito há muito tempo. Não era pedido de desculpas, não era reconhecimento, mas era algo. Era um passo. Pequeno, mas real. Aceito. O coronel acenou com a cabeça. Ela se levantou e ia saindo quando ele falou de novo. Bia. Ela parou na porta. Sim, foi justiça o que aconteceu. Ela não respondeu. Apenas saiu e fechou a porta. Nos meses seguintes, Bia assumiu os livros da casa. Descobriu mais desvios de dinheiro, corrigiu erros, organizou contratos, mostrou ao coronel onde economizar e onde investir. Ele passou a consultá-la sobre decisões importantes, nunca na frente de outros fazendeiros. Mas sozinho no escritório, ele perguntava a opinião dela. A modista da vila, Dona Eulália, voltou a fazer encomendas. Disse que tinha ouvido falar que a moça dos bordados tinha mãos abençoadas. Bia aceitou o elogio em silêncio. Bordou vestidos para casamentos, enxovais para noivas, toalhas para batizados. Cada ponto era preciso, cada linha firme. O anel de ouro de Augusto ficou guardado numa caixinha de madeira embaixo da cama nova, junto com a colher de prata. Bia não usava o anel. Não queria, mas guardava como lembrança. Lembrança de que ela havia sobrevivido. De que ela havia sido mais forte. 2 anos depois, em 1869, o coronel adoeceu. Febre que não passava. Tosse que arrancava sangue. O médico disse que era tísica. Não havia cura. Ele tinha meses, talvez semanas. O coronel chamou Bia uma última vez. Estava na cama, amarelo e magro. Tem uma coisa que eu preciso te dar. Ele apontou para a gaveta da mesinha de cabeceira. Bia abriu. Dentro, um papel amarelado. Ela reconheceu. Era sua certidão de nascimento, a que ficava guardada no armário trancado. Leva isso. É seu. Sempre foi. Ela pegou o papel. Leu o nome escrito. Beatriz dos Santos Ferreira, filha legítima reconhecida. Por que agora? Porque eu sou covarde, sempre fui, e covarde faz as coisas certas só quando não tem mais nada a perder. O coronel fechou os olhos, respirou fundo, abriu de novo. Me perdoa. Bia olhou para aquele homem velho e doente, aquele homem que a deixou sofrer durante anos porque era mais fácil fingir que não via. Aquele homem que só agora, à beira do fim, teve coragem de fazer o mínimo. Não sei se consigo. Eu entendo. Ele morreu 3 semanas depois. Foi enterrado ao lado do filho. Dona Mariana ficou viúva e foi morar com a irmã no Rio de Janeiro. A fazenda foi vendida. O novo dono trouxe sua própria família e seus próprios trabalhadores. Bia recebeu uma quantia em dinheiro como parte da herança. Não muito, mas o suficiente. Ela comprou passagem para São Paulo, abriu uma pequena oficina de costura numa rua tranquila. Bordava para as senhoras da cidade. Ganhava bem. Dormia sozinha, sem medo. Benedita foi com ela. A velha mucama disse que não tinha mais nada prendendo ela naquele lugar. Elas alugaram uma casa pequena com 2 quartos. Pela manhã, costuravam. À tarde, tomavam café na varanda. À noite, jantavam juntas e conversas sobre coisas simples. Nunca falaram sobre aquela noite. Nunca precisaram. O passado ficou onde devia ficar. Enterrado junto com os homens que pensaram que podiam fazer o que quisessem sem nunca pagar. Anos depois, quando a Lei Áurea foi assinada em 1888, Bia estava na praça quando a notícia chegou. Viu pessoas chorando de alegria. Viu famílias se abraçando. Viu crianças correndo livres pela primeira vez. E sentiu algo que não tinha nome, não era felicidade completa. Porque a liberdade havia chegado tarde demais para muitos. Mas era esperança. Esperança de que talvez, finalmente, as coisas estivessem mudando. Bia viveu até os 63 anos. Nunca se casou, nunca teve filhos, mas teve alunas.
Meninas que ela ensinou a bordar, meninas que ela ensinou a ler, meninas que ela ensinou que não precisavam aceitar o que era injusto só porque sempre foi assim. Uma dessas meninas perguntou uma vez se Bia tinha medo de alguma coisa. Bia pensou. Tocou o bolso onde ainda guardava a colher de prata da madrinha, Maria Adelaide. Pensou na casa grande, no corredor norte, na tábua que rangia, no anel de ouro que ela nunca mais tirou da caixinha de madeira. Tive medo, muito medo, por muito tempo. Mas aprendi que às vezes o único jeito de parar de ter medo é fazer aquilo que te apavora e depois viver com as consequências. A menina não entendeu completamente, mas guardou as palavras. Anos depois, quando ela própria enfrentou uma injustiça, lembrou. Lembrou que sua professora havia dito que coragem não é não ter medo. Coragem é ter medo e fazer assim mesmo. Bia foi enterrada num cemitério pequeno em São Paulo. Poucas pessoas no enterro. Benedita, que já estava velha demais para andar sozinha. Algumas ex-alunas. O padre que fez um sermão curto sobre bondade e trabalho honesto. Ninguém sabia a história completa. Ninguém sabia sobre Augusto, sobre o vinho envenenado, sobre a noite em que a justiça não veio de Deus, mas de uma moça de olhos verdes que decidiu que 6 anos era tempo suficiente de silêncio. Mas nos anos seguintes, mulheres que haviam conhecido Bia contavam histórias sobre uma costureira que ensinava meninas a não baixar a cabeça, sobre uma mulher que havia enfrentado coisas terríveis e sobrevivido, sobre alguém que provava que paciência não é perdão e que silêncio calculado pode doer mais que qualquer grito. 3 décadas depois da abolição, netos de pessoas que haviam sido escravizadas ainda falavam sobre ela. Não sabiam todos os detalhes, mas sabiam o essencial, que havia existido uma mulher chamada Bia, que ela havia sofrido, que ela havia esperado, que ela havia feito o que precisava ser feito e que depois ela havia vivido. Foi justiça ou foi o único caminho quando a lei virou arma? A resposta depende de quem você pergunta. Para os que nunca sofreram, talvez pareça extremo. Para os que entenderam o que é viver sem escolha, sem voz, sem direito ao próprio corpo, talvez seja a única resposta possível. Benedita morreu primeiro, aos 82 anos, dormindo na cadeira de balanço da varanda. Bia encontrou ela de manhã com um sorriso pequeno no rosto. Enterrou a velha mucama com as próprias mãos, ajudando a cavar. Colocou flores frescas sobre o túmulo toda semana durante 3 anos. Depois que Benedita se foi, Bia ficou mais quieta, menos interessada em ensinar, mais interessada em lembrar. Passava horas olhando pela janela, a colher de prata na mão, repassando mentalmente cada passo daquela noite, não com arrependimento, com algo mais próximo de reverência. Como quem revisita um ritual sagrado. Uma das últimas alunas de Bia, uma menina chamada Carolina, de pele escura e olhos espertos, perguntou um dia por que ela nunca sorria quando falava do passado. Porque o passado não é para sorrir, respondeu Bia. O passado é para aprender. Aprender o quê? Que ninguém vai te salvar. Que se você esperar por justiça, vai esperar a vida inteira, que às vezes você precisa ser sua própria justiça. Carolina franziu a testa, jovem demais para entender completamente, mas velha o suficiente para sentir que aquelas palavras carregavam um peso imenso. E se a gente errar? E se a justiça que a gente faz for errada? Bia olhou para a menina por um longo momento. Então, você vive com isso, mas viver com as consequências de ter agido ainda é melhor que viver para sempre com as consequências de ter aceitado. Nos últimos meses de vida, Bia vendeu a oficina de costura. Distribuiu o dinheiro entre suas ex-alunas. Ficou apenas com o suficiente para pagar o enterro e deixar flores no túmulo de Benedita por mais 1 ano.
A caixinha de madeira com o anel de ouro e a colher de prata foi enterrada com ela. O padre que conduziu o funeral achou estranho, mas respeitou o pedido que ela havia deixado por escrito. Bia não queria que nada daquele tempo permanecesse no mundo. Queria que fosse enterrado, esquecido, transformado em pó junto com seu corpo. Mas histórias não morrem tão facilmente quanto corpos. Nos anos seguintes, em São Paulo, mulheres negras que costuravam, que bordavam, que trabalhavam em silêncio, às vezes sussurravam o nome de Bia quando enfrentavam homens poderosos. Não sabiam quem ela era exatamente, mas sabiam que ela representava algo: resistência, paciência e, quando necessário, ação. Em 1920, mais de 50 anos depois daquela noite no Vale do Paraíba, uma professora negra em São Paulo contou a história de Bia para suas alunas. Mudou alguns detalhes, suavizou outros, mas o núcleo permaneceu o mesmo. Uma mulher que sofreu, uma mulher que esperou, uma mulher que agiu, uma mulher que viveu. As alunas ouviram em silêncio. Algumas choraram, outras ficaram com raiva. Uma delas, a mais nova, levantou a mão. Professora, mas isso não é errado, não é pecado. A professora pensou em como responder. Pensou em leis que protegiam opressores, em igrejas que pregavam submissão, em sociedades construídas sobre o sofrimento dos mais fracos. A única coisa que posso te dizer é isso. Quando a lei falha, quando a igreja falha, quando todas as instituições falham, o que resta? A menina não respondeu, nenhuma respondeu. Resta você, sua consciência, sua coragem e sua decisão de viver com as consequências do que você escolhe fazer ou não fazer. No Vale do Paraíba, a antiga fazenda dos Ferreira mudou de dono várias vezes ao longo das décadas. A Casa Grande foi reformada, pintada, modernizada. O corredor norte teve as tábuas trocadas. Ninguém mais ouvia o ranger. Ninguém mais sabia por que aquele corredor tinha sido evitado durante tanto tempo. Mas de vez em quando, trabalhadores que passavam a noite na propriedade diziam sentir algo estranho. Não fantasmas, não assombrações, apenas um peso, uma tristeza antiga impregnada nas paredes. Uma memória coletiva de dor que não tinha como ser completamente apagada. Um historiador visitou a fazenda em 1960. Estava pesquisando sobre a escravidão na região. Encontrou registros antigos, livros de contabilidade, certidões de nascimento. E o nome de Beatriz dos Santos Ferreira apareceu várias vezes, filha reconhecida do coronel. Trabalhadora da casa, responsável pela contabilidade nos últimos anos da administração da família. O historiador achou curioso. Era raro senhores reconhecerem filhos bastardos. Mais raro ainda, dar-lhes responsabilidades. Ele procurou mais. Encontrou a certidão de óbito de Augusto Ferreira. Parada cardíaca aos 27 anos. Nenhuma menção a circunstâncias suspeitas. O médico havia assinado o atestado sem hesitação. O historiador procurou pelo resto da vida de Bia. Encontrou registros em São Paulo. Oficina de costura. Professora informal de meninas pobres. Vida simples e honesta. Morreu aos 63 anos, enterrada num cemitério comum. Ele escreveu uma nota de rodapé sobre ela em sua tese de doutorado. 3 linhas. Exemplo de mulher negra que conseguiu certa autonomia no período pós-abolição. Nada mais. Não tinha como saber a história completa. Não tinha como saber sobre as noites contando até 1000. Sobre a tábua que rangia. Sobre o vinho envenenado. Sobre a justiça que não veio de Deus nem da lei, mas de mãos que tremiam até aprenderem a ficar firmes. Algumas histórias não foram feitas para serem completamente contadas. Algumas histórias vivem melhor nas entrelinhas, nos silêncios, nas perguntas que não têm respostas fáceis. Você acha que essa vingança foi justificada? Que Bia fez o certo? Que havia outro caminho?
Essas perguntas não têm respostas simples, porque a vida não é simples, porque justiça não é simples, porque sobrevivência, às vezes, exige escolhas que não deveriam existir. Mas uma coisa é certa: Bia viveu. Depois de 6 anos de terror, ela encontrou um jeito de viver. Não uma vida perfeita. Não uma vida sem cicatrizes, mas uma vida. E para quem passou tanto tempo apenas sobrevivendo, viver é revolucionário. Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Você acha que a história de Bia é sobre vingança ou sobre justiça? Existe diferença entre as duas quando você não tem mais nada a perder? Inscreva-se no canal para mais histórias de resistência, coragem e o preço da liberdade.